78. Brasil, ame-o ou deixe-o. Esta campanha publicitária remete a uma campanha publicitária recente, dos últimos anos, e como pode-se observar pela imagem, há uma ideia evidente de nacionalismo, Brasil ame ou deixe-o, a ideia de que você tem que amar a sua nação, o Estado brasileiro e, consequentemente, o que acontece, o que se faz aqui, ou deixá-lo. Então não há um espaço para uma discordância, há um espaço para um diferente. Há simplesmente uma reafirmação de um grande nacionalismo aí. Tanto pela frase em si, quanto pela forma como está posta a imagem, com a bandeira do Brasil de fundo, enfim. Então, esta campanha publicitária remete, alternativa A, ao período em que o Brasil consolidou sua inserção no Mercosul e promoveu déficit em sua balança comercial, aumento do poder de compra da população e baixas taxas de lucro empresarial. Não. Essa campanha se remete a um período do século passado, por volta da década de 70, principalmente, em que o nacionalismo da ditadura civil-militar estava cada vez mais se expandindo, inclusive durante esse período que a utilização da seleção brasileira e do futebol como um recurso para que o regime conseguisse mais apoio. Então estamos falando da década de 70. A ideia de o Mercosul é criado ao final do século XX, então na década de 90, então não tem nada a ver nesse sentido. Então mesmo que de repente você não lembre exatamente que essa campanha se remete à década de 70 e esse período da ditadura militar, só pela interpretação da imagem você percebe que não há uma relação direta com isso. A alternativa A está equivocada. Alternativa B, ao período em que se promoveu uma campanha pela desvalorização dos produtos do mercado interno brasileiro e crescimento do PIB na economia voltada à importação. Essa alternativa não faz nenhum sentido, principalmente falando de desvalorização de produto do mercado interno e crescimento do PIB, já que o crescimento do PIB, produto interno bruto, precisa exatamente fazer com que cresça essa grande produção interna, não na economia voltada à importação. Não faz nenhum sentido. Então a alternativa B também está errada. Alternativa C, ao período caracterizado pelo forte apelo nacionalista, pela diminuição no poder aquisitivo da população e pelo aumento da inflação. Vamos guardar essa alternativa. Alternativa D, as tentativas de promover o crescimento da economia por meio da inserção do Brasil na ALCA, diminuindo a taxa de inflação. Completamente errado também, principalmente porque a ALCA foi criada também no final do século XX, também está errado. Alternativa E, ao regime autoritário do governo Vargas, caracterizado pelo forte apelo nacionalista e pelas medidas voltadas para a distribuição de renda. Então, nesse momento, se você não lembra desse período que é na década de 70, você poderia até pensar que se referia ao governo Vargas, mas não se refere a um governo da ditadura civil-militar. O governo Vargas, sim, tinha um apelo nacionalista, mas durante a década de 30, e não utiliza exatamente essa imagem, ou no caso, essa frase de Brasil ame ou deixe. Vai se utilizar de outras maneiras para elevar um caráter nacionalista e principalmente a própria imagem de Vargas, o que nos leva à alternativa correta, que é a alternativa C, ao período caracterizado pelo forte apelo nacionalista, pela diminuição do poder aquisitivo da população e pelo aumento da inflação. São características exatamente desse período da ditadura militar, principalmente pós década de 70, se ficando cada vez pior essa questão da inflação na década de 80, ao fim do regime, a inflação vai estourar gigantesca. Então, é algo característico desse período, por isso a alternativa correta é a alternativa C.